A coisa mais importante que eu fiz para conseguir chegar onde eu tô na minha carreira no mercado digital foi estar rodeado das pessoas certas. Mas calma aí que esse vídeo aqui não é sobre você a média das 5 pessoas que você está andando. Ou talvez seja algo parecido, mas o ponto aqui é mostrar para você e contar para você o que aconteceu comigo, por que eu consegui chegar aqui e como é que você pode usar isso para você também, tá? Vamos lá. Estava conversando aqui com o Igor, que trabalha comigo, e uma das coisas que a gente percebeu, ou que a gente estava conversando de fato, né, é que tipo de conteúdo que faz sentido a gente compartilhar numa rede como essa, ou ter o costume de compartilhar. E na minha opinião, o tipo de conteúdo que vale a pena a gente compartilhar e que de fato transforma a gente gera na gente uma percepção de expertise, gera na gente uma conexão com a pessoa que está do outro lado, é o conteúdo de opinião, certo? Então, o que você vai ouvir aqui nada mais é do que a minha opinião a respeito do assunto. Se você está interessado em escutar a opinião do Rafael Bertoni sobre isso, fica aí. Se não, beleza, tá tudo certo. Mas é isso que você vai ouvir nesse vídeo. A minha opinião a respeito de como funciona para dar certo no mercado digital. O que, que tem que ser feito, pelo menos o que, que eu fiz e o que eu acredito que você poderia fazer também para conseguir ter resultados de verdade como expert no mercado digital ou trabalhando em qualquer área nos seus bastidores. E a resposta é, como eu já te falei, estar no meio das pessoas certas. O tipo de comunidade que você se envolve. E eu vou te explicar isso na prática, tá? Então funciona assim, ó. Quando foi lá em 2011, mais ou menos, eu comecei a estudar sobre o mercado digital porque nessa época eu queria muito aprender sobre leilão de imóveis. E é algo que eu li no livro do Pai Rico, Pai Pobre, eu estava interessado em aprender mais sobre isso. Coloquei lá no Google como comprar imóveis sem ter dinheiro. E o que eu descobri foi um cara que chamava na época, e é chama até hoje, Hugo Rocha, né? Que é o irmão do Érico Rocha. E o Hugo ensinava então a comprar imóveis em leilão. E uma das coisas que ele falava lá era: se você comprar o nosso treinamento, eu vou te ensinar a comprar o imóvel sem ter dinheiro, ou seja, usando o dinheiro de outras pessoas ou de outros lugares para conseguir comprar imóveis em leilão, né? Entrei no funil, comprei o curso, e fiquei com medo, cara, de, sei lá, de não ter conseguido executar. Eu fiquei mais ou menos uns quase 30 dias ali com o curso, né? Tinha 30 dias de garantia. E chegou ali no final, eu pedi garantia. Eu pedi o reembolso. Falei, olha, foram 30 dias aqui, eu não consegui gerar o negócio que eu precisava gerar para pagar esse curso, então eu tô pedindo o meu reembolso. E eu lembro que eu joguei uma porrada de provas, assim, sabe? Tipo, printei um monte de coisa para garantir que eles devolveriam o meu dinheiro, porque eu não tinha certeza, né? Se eles iam devolver o dinheiro depois de 30 dias ou não. Não conhecia ninguém, nunca tinha visto nada no mercado digital. Lembra que eu tô falando de 2011, quase 15 anos atrás, né? Então, o que aconteceu? Eles devolveram o dinheiro imediatamente, né? E logo depois, um tempinho depois, alguns meses depois, teve um curso presencial com o Érico Rocha que chamava Ignição Digital. E esse curso, essa imersão, né, foi feita naquela época. Foi quando eu conheci grande parte ou muitos dos amigos que eu tenho até hoje no mercado digital. Entre eles, Vitor Damasio, o Romualdo Kronenberger, o próprio Érico, o Hugo, a Verônica, enfim, Vinícius Possebon, entre diversas outras pessoas aí, né? Então, Ana Lopes, que eu não sei nem onde que tá, mas enfim, tá por aí. Então, essas pessoas que eu conheci nesse evento fizeram uma diferença profunda nos meus resultados, ainda que nenhuma delas tenha sido meu cliente. Deixa eu explicar melhor. O que aconteceu? Depois desse evento, eu fiquei uns 2 anos e meio, quase 3 anos ali, tentando fazer um webinário, fazer um lançamento de semente, lançar algum produto de alguma pessoa, lançar alguma coisa minha, tentei vender consórcios pela internet, tentei, que mais? Tentei vender marketing multinível, que naquela época eu fazia parte de um grupo de marketing multinível, e hoje, graças a Deus, me livrei desse tipo de problema. Enfim, falei que era sobre minha opinião, né? Então, foi assim. E eu, cara, quebrava a cabeça e não conseguia vender nada. Eu consegui faturar literalmente R$ 0 ali, talvez, até os meus 2 ou 3 anos de mercado. E aí, o que aconteceu? Uma das pessoas que era um grande amigo meu de antes, né, de muito antigamente, que é o Alan Pax, a gente estava trocando ideia um dia e eu falei, cara, você tem que conhecer esse cara aqui, esse Érico Rocha, você tem que descobrir esse negócio de forma de lançamento, que na época pouquíssimas pessoas sabiam que existia. E aí ele se inscreveu, começou a gostar e comprou a consultoria com o Érico. E dessa consultoria, que ele pagou R$ 40 mil na época,
O Érico passou para ele lá um tipo de lançamento que era para ele fazer. E aí ele falou, quando ele me contou que ele comprou uma consultoria de R$ 40 mil de um cara que eu mesmo nem conhecia pessoalmente, eu só tinha visto uma vez na vida, né? Eu fiquei com o pé atrás, ainda assim. Por mais que eu já soubesse que eles devolviam o dinheiro em 30 dias e tal, né? Que foi o caso daquela vez. E depois nunca mais pedi reembolso de nada que eu comprei deles, né? Só foi a primeira vez. Desculpa aí, Érico, foi mal. Mas deu certo, né? Estamos aqui. Então, o que acontece é que eu fui descobrindo, então, caminhos para mim. Fui descobrindo o que fazer. E aí o Alan entrou e pagou lá os 40 mil. E, e aí depois que ele pagou os 40 mil, que ele tirou do Érico lá a consultoria de como que eles iam fazer para retornar esse valor, o que, que eles tinham que fazer e tal, eles precisavam de alguém para ajudar eles a executar. E eles me chamaram então para trabalhar com eles nesse projeto, que era na época o CONAED, o Congresso Nacional de Empreendedorismo Digital, em que eu fui, e que foi meu primeiro trabalho como copywriter e foi a primeira vez que eu apresentei uma palestra de copywriting, né? Então, que eu mostrei que estava estudando a respeito do assunto. E nessa época ninguém estudava sobre isso. Então ficou como um grande destaque, né, desse evento, uma palestra sobre copywriting lá em 2012, 2011, 2012. Não, 2013 já era, mais ou menos. Eu não sou muito bom de conta, mas mais ou menos ali, né? E aí, então, foi a primeira vez que eu faturei alguma coisa no mercado digital. Quando o Alan me chamou para fazer o projeto com eles, eu cobrei zero, inclusive. Falei, mano, eu vou de graça, eu quero que o seu dinheiro retorne, eu quero que você tenha o seu investimento de volta. E só que a gente faturou tão bem que eles me pagaram 10% dos lucros, né? Então foi a primeira vez que eu tive no mercado digital. E por que que eu consegui ter esse resultado? Foi porque eu estudei, porque eu aprendi, porque eu comprei os cursos certos, estava perto das pessoas certas, especialmente. Quando eu coloquei o Alan na jogada, um amigo meu, uma pessoa do meu meio social, que era um cara que eu confiava muito e confiava muito em mim, o jogo mudou, a gente tinha que dar resultado de alguma forma. E ele comprou, digamos assim, acesso, né? Literalmente, no caso, ao Érico, ao Hugo e as pessoas que estavam ali perto. E, inclusive, acho que nessa época, ele, não sei se ele ganhou ou se ele recebeu como presente o direito de participar do Mastermind do Érico Rocha, né? E foi ali dentro, então, desse mastermind que ele começou a fazer contatos e que logo depois do resultado, com grande sucesso do Conaed, que foi o primeiro projeto que eu atuei como copywriter, começou a abrir portas para mim. Por quê? As pessoas estavam procurando por alguém que fizesse a estratégia de lançamento, que fizesse as cópias de lançamento, e não tinha ninguém. Mas eu estava lá. E por o Alan ter contratado meus trabalhos, né, por ter fechado um acordo comigo, eu ter gerado um resultado e estar no meio dessas pessoas, por pessoas que atribuíam credibilidade a quem eu era, essas pessoas começaram a me contratar. Então, o que, que fez uma gigantesca diferença, ou toda a diferença, na hora que eu entrei no mercado digital? As pessoas com as quais eu andava, com quem eu conhecia no mercado. Estar, então, é o que eu sempre falei para todos os meus alunos de copy, né? Estar nos eventos presenciais, participar de jantares, encontrar pessoalmente com essas pessoas que você só vê na internet, é o que abre as portas para que você possa, talvez, não só fechar negócio com elas, mas visualizar tudo isso na prática, porque senão fica tudo numa fantasia, um mundo meio irreal, assim, sabe? Tipo uma conversa de maluco, sabe? De faturou milhões e funil para todo lado, enfim. Mas o que fez, para mim, as coisas darem certo foi, de fato, a questão da comunidade, né? Então, de eu estar perto das pessoas certas. E o Alan, por exemplo, eu acredito que ele diria a mesma coisa, né? Então, apesar disso, ele é um cara extremamente tímido. Ele não é um cara de muitos eventos, e muitas festas e muitas amizades, não. Ele é um cara mais fechado, mais quieto e tal, né? Então, isso, na minha opinião, funciona também para pessoas mais tímidas, também para pessoas que estão mais quietas, que são mais fechadas e introvertidas. Estar no meio das pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você, ou que estão um pouco acima de você nos resultados que você quer chegar, é o que vai fazer as portas se abrirem para você e você começar a acreditar que aquilo ali dá certo de verdade. Eu, quando eu saí lá do evento do Érico, da primeira vez que eu fui no evento dele, eu saí de lá com absoluta certeza que o que eu estava vendo era real. Isso só aconteceu, essa grande virada de que, cara, eu achei o meu lugar de trabalhar, é aqui que eu quero fazer a minha carreira, o que eu quero fazer pro resto da minha vida, pelo menos até então era e até hoje continua sendo, né?
eu só caí essa ficha no momento em que eu fui num evento presencial e que eu me cerquei de pessoas em volta fisicamente ali que estavam do meu lado, né? Que fizeram toda a diferença. Então, se você está apanhando no mercado digital, provavelmente você está se isolando de alguma maneira, mais ou menos. Você está tentando descobrir como fazer as coisas sozinho. E por mais louco que seja, por mais que a gente queira isso, né? O desejo que a gente tem é, muitas vezes, um desejo utópico, né? É você trabalhar da sua casa, de bermuda, ou de qualquer lugar do mundo, pela internet, sem ter funcionário, sem ter que nem falar com ninguém, trabalhando poucas horas e tal. Esse é meio que a utopia do mercado digital. Na prática, o que eu vejo é quem dá certo é quem anda com as pessoas que estão dando certo ou que estão pelo menos tentando dar certo também. Cara, e funcionou assim, não só para mim, mas para muitos dos meus alunos, quase todos eles que têm carreira como copywriters hoje, que eu treinei 2.200 copywriters no mercado digital, na prática ali, lendo, revendo o material deles na mão, né? Então, não é um cursinho que eles faziam sozinho, eles tinham revisão comigo toda semana. E desses 2.200 que se formaram comigo, talvez ali uns 5% continuam dentro da carreira, ou fazendo dentro do mercado digital. 5 a 10% eu chutaria, tá? Vários outros, talvez um pouco mais, uns 20% sim, né? Mas dos que fizeram, começaram a conhecer o mercado digital por minha causa, né? Para serem copywriters e tal, a grande maioria deles só funcionou quando eles conseguiram contatos dentro desse mercado. Pessoas que eu apresentei ou que eles conheceram em algum lugar, em algum evento, até mesmo eventos meus, né? Eu já fiz 2 eventos grandes para copywriters, para que eles pudessem fazer networking. Então, eu quero encorajar você que está aí no mercado digital e está tendo resultado aquém do que você gostaria, né, ou longe do que você gostaria, de você continuar se aproximando e estar perto das pessoas que estão gerando os resultados que você quer gerar ou maiores que os seus. Não só digitalmente, mas fisicamente também. Né? Então, e por incrível que pareça, às vezes a gente acha que essas pessoas são fechadas e tal. É claro que se você tentar marcar um café com o Leandro Ladeira vai ser difícil de conseguir. Tá? Mas essas pessoas não são fechadas, elas são, inclusive, extremamente generosas, grande maior parte delas. Tem suas exceções, né? Tem sempre um babaquinha ou outro aí no mercado, mas a maioria das pessoas é muito generosa, é muito aberta a ajudar, né? E, inclusive, é o que faz, na minha opinião, esse ser um dos mercados mais legais para se trabalhar do mundo. É o fato das pessoas se ajudarem, ainda que tenha um interesse de talvez vender alguma coisa, ou isso aqui, cara, a galera tem uma comunidade que se ajuda, muita gente se ajuda mesmo, né? E eu só cheguei onde eu cheguei porque eu fui muito ajudado por muitas pessoas e depois as pessoas que me ajudaram, eu pude ajudar de volta, né? Muitas vezes, né? Então, 10 anos de mercado, 10 não, quase 15 já, né? 14 anos de mercado, me fez dar essa volta aí algumas vezes, né? Então, às vezes, o que falta só é um pouco mais de experiência para a gente vivenciar isso. Então, quem está te falando isso é alguém que está aí há quase 15 anos no mercado. Isso era uma verdade. Se eu tivesse gravado um vídeo para você com 1 ano do mercado digital, 2 anos de mercado digital, eu acho que eu diria a mesma coisa. Então, isso é um ponto de muita solidez. Estar perto das pessoas certas faz uma gigantesca diferença nos resultados que você vai ter na sua vida como empreendedor digital, como expert, trabalhando com marketing, trabalhando pela internet. Então, realmente recomendo que você cuide das relações e esteja próximo das pessoas certas. Cuide disso porque vai fazer uma grande diferença na sua vida. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.